Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do problema do debanking. Tá? O debanking é algo que está acontecendo lá nos Estados Unidos com bastante frequência e isso pode chegar no Brasil. Na verdade, já teve alguns casos aqui no Brasil também, mas lá isso está tomando uma conotação política muito crítica. Né? O Mark Anderson é um investidor americano, ele é um cara das criptomoedas, tem várias fintechs e coisa e tal. E ele foi lá no Joe Rogan Experience e falou sobre esse fenômeno do debanking. O que consiste isso? Consiste do banco simplesmente virar para você e falar, olha só, não quero sua conta não, você não pode ter conta aqui no banco, a gente vai fechar sua conta e você acabou, perdeu, eles devolvem o dinheiro, mas você não tem conta em banco. Hoje em dia é praticamente impossível você viver sem uma conta em banco. Como é que você vai receber dinheiro? Como é que você vai pagar outras pessoas? Como é que você vai pagar um boleto? Tudo requer uma conta em banco no final das contas, né? Então é um ataque bastante sério e a acusação que ele está fazendo aqui é que isso seria motivação política, né? Seria uma pressão da SEC, né, dos reguladores americanos lá, justamente com o objetivo de matar pessoas de oposição ao governo. Vamos entender esse caso aqui porque tem um certo exagero no que ele está falando. Tá? Ele está exagerando num ponto que eu vou explicar aqui qual é esse problema. Mas mesmo nesse ponto que ele está exagerando, não deixa de ser um problema também. Essa notícia foi sugerida pela Baby Yoda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Baby Yoda vocês conhecem, né? Foi narradora há muito tempo aqui no Visão Libertária, no nosso canal Visão Libertária, trabalhou com a gente durante muito tempo. Agora ela está com o canal dela, o L de Liberdade, que é um canal muito bacana, recomendo muito o canal dela lá também. E ela me mandou essa thread aqui, ó, explicando esse escândalo aqui que estão falando muito lá nos Estados Unidos nesse negócio e não estão falando aqui no Brasil. E por que isso é um problema? Porque você sabe que tudo quanto é ideia lixo que tem lá nos Estados Unidos, o pessoal aqui no Brasil vai acabar copiando, né? Ou seja, daqui a pouco chega aqui no Brasil isso. Na verdade, em alguns casos já chegou, né? Então, como eu expliquei para vocês, qual que é o problema do debanking? É justamente o banco virar para você e falar, não quero mais a sua conta aqui. E um banco falar isso contigo, em princípio não é problema. Você vai no banco ao lado e abre uma conta no banco ao lado. Tem 200 bancos, cada um tem o direito de querer cliente ou não querer cliente conforme tem o interesse, né? Ou seja, se um banco não quer você como cliente, problema nenhum, você abre uma conta no banco ao lado. O problema é que o debanking vai mais fundo. O debanking tem sido uma política dos próprios organismos, das próprias entidades regulatórias lá dos Estados Unidos, né? Eles criaram essa figura da pessoa politicamente exposta e isso teria sido usado como justificativa para aquela pessoa não poder abrir conta em banco, ou seja, os bancos recusam conta daquela pessoa. Então repara como é que o problema é muito maior. É o que eu falo sempre para você, no livre mercado não tem problema. No livre mercado, se uma empresa resolve ser racista, resolve discriminar, resolve tirar pessoas da direita ou tirar pessoas da esquerda, isso não tem problema, a pessoa faz negócio com o outro lado, vai com outro banco, ele faz. Agora, quando é uma coisa do governo, quando o governo direciona isso daí, aí gera um problema, porque aí já não é uma questão de você perder a conta no banco A ou no banco B. Você não consegue conta em nenhum banco, né? Isso é um transtorno enorme no final das contas. E é o que o Mark Anderson trouxe aqui nessa conversa com o Joe Rogan. Eu vou colocar o trechinho aqui que ele fala disso. Financial services. And Can you give me an example? well, I guess debanking. This is where a lot of the debanking comes from, is these agencies. So debanking is when you as either a person or your company are literally kicked out of the banking system. Like they did to Kanye. Ele fala que, então, um dos problemas que os reguladores trazem é a questão do debanking, né? O debanking é quando você ou sua empresa ou a entidade ela é tirada fora do sistema bancário. De novo, não é um banco decidir te tirar. Se um banco não gosta de você por qualquer motivo e quer te tirar, menos mal, você, né? Ah, o Bradesco brigou com você, não gosta de você. Você vai lá e abre no Itaú, ou abre no Santander, enfim, abre no outro banco, não tem problema, o que não falta é banco. Mas quando é uma direção do sistema regulatório, aí a coisa fica mais complicada, porque aí no final das contas nenhum banco vai querer abrir a conta para sua empresa, né? Isso é o problema que ele está falando. Aí ele fala isso aqui, o Joe Rogan, como eles fizeram com o Kanye West, né? O Kanye West, ele teve esse problema, ele perdeu as contas dele. Yeah. Exactly, like they did to Kanye. My partner Ben's father has been debanked. Really? We had an employee For what? For having the wrong politics. E aí ele começa a citar algumas pessoas que sofreram esse negócio de debanking, e ele diz que é porque tinham as políticas erradas, estavam do lado errado da política,
por isso que essas pessoas perderam a conta em banco, né? Ou seja, por isso que os bancos todos negam conta para essas pessoas. Ele falou que teve um empregado dele, teve o pai de um sócio dele, enfim. For saying unacceptable things. Under current banking regulations, here's a great thing. Under current banking regulations, after all the reforms of the last 20 years, there's now a category called a politically exposed person. Então ele está falando que nas últimas reformas que tiveram, né, eles criaram essa categoria de pessoas politicamente expostas. Uma categoria que foi criada pelos reguladores lá nos Estados Unidos. PEP. And if you were a PEP, you were required by financial regulators to kick them off of to kick them out of your bank. You're not allowed But to what have if you're politically on the left? Well, that's fine. No. because they're not political. Aí, ou seja, ele diz que no caso de pessoas politicamente expostas, o banco seria obrigado a tirar essas pessoas dos bancos, não dar conta para essas pessoas, eu não sei o que é lá. É uma categoria que eles têm lá, né? Bom, eu dei uma pesquisada um pouco mais fundo que isso, né? A Baby Yoda fala aqui de várias vítimas e coisa e tal, um monte de coisa. O governo Obama teria começado essa prática 15 anos atrás, mas ganhou força agora justamente com a oposição ao Trump, então muita gente perdendo conta em banco e coisa e tal. Agora, na pesquisa que eu fiz, também tem algumas coisas contra o Mark Anderson, tá? O que eles estão dizendo, né, de novo, eu vou botar os dois lados da coisa, mas eu vou chegar à conclusão com vocês de que mesmo que o Mark Anderson esteja exagerando no que ele está falando, ainda é extremamente preocupante, tá? Então, o que eles estão dizendo sobre o caso, né? Há pouco tempo atrás, isso aqui foi em maio de 2023, tá? O Synapse, que é uma fintech americana, fechou as portas. Então, Synapse é uma fintech. O que é uma fintech? É uma coisa que parece um banco, mas não é um banco. O que diferencia uma fintech de um banco, né? Basicamente, o banco ele tem uma série de regulamentações junto ao Banco Central no Brasil, lá nos Estados Unidos também, junto à SEC e coisa e tal. E a fintech, em tese, não tem essas regulamentações. Então acaba sendo uma empresa muito mais ágil, muito mais competitiva e coisa e tal. É uma coisa muito boa, né? Como eu falei para vocês, eu tenho usado fintechs aí à vontade. Mas aí o pessoal lembra deste outro lado da Synapse, né? Esse outro lado do problema, porque eventualmente essas fintechs não têm uma estrutura sólida o suficiente e acabam quebrando. E quando uma empresa quebra com o seu dinheiro dentro, é uma tragédia, meu amigo. Você perde o seu dinheiro, né? Tem casos e mais casos de pessoas que perderam tudo nessa quebra do Synapse lá nos Estados Unidos, né? E o Mark Anderson é um sócio do Synapse. O Mark Anderson é uma das pessoas que investiu no Synapse, né? Então, o que eles estão dizendo aqui, ó, o que o pessoal está explicando aqui, isso aqui é para passar para vocês o outro lado da coisa. É que esse tipo de coisa é basicamente devido à situação das criptomoedas. Então, o que significa? Os bancos, como eu falei, eles têm uma regulamentação que eles têm que obedecer à SEC, né? Tem que obedecer lá na verdade, tem um outro nome, a entidade que regulamenta os bancos lá, né? Mas, basicamente, eles têm regras contra a lavagem de dinheiro. Então, um banco não pode receber dinheiro de lavagem de dinheiro, porque isso seria uma coisa muito crítica, isso poderia levar a multas pesadíssimas contra o banco. Então, o que acontece? Por que acontece esse debunking? Segundo estão dizendo as pessoas que são contra o Mark Anderson. É o pessoal ligado a fintechs, a criptos e coisa e tal, investimentos de risco e a investimentos que recebem de criptoativos. Por quê? Porque os bancos, como têm que obedecer à regulamentação lá dos órgãos reguladores americanos, eles não podem ter essas contas, eles arriscam multas enormes se estiverem recebendo dinheiro que vem de criptomoedas e coisa e tal. Então, aqui está falando justamente aqui sobre o Mark Anderson e coisa e tal. Isso aqui é o outro lado da história. Então, o que eles estão dizendo dessa história? O que o Mark Anderson está falando provavelmente é uma coisa que afeta o pessoal das criptomoedas. Então, os bancos eles não querem receber dinheiro de criptomoedas, né, por medo de multas pesadas e coisa e tal, e daí eles fazem o debunking dessa pessoa. Inclusive, tem até eles apontam até isso daqui, ó, que o CFPB, que é um órgão do governo americano, ele está fazendo tá melhorando os controles para evitar o debunking ilegal, que não pode ter debunking. Debunking é uma coisa, o governo está lutando contra o debunking. O governo quer que as pessoas tenham conta em banco, que ele não quer. São os bancos que não querem se envolver com questão de criptomoeda e daí cortam o acesso ao banco, às contas das pessoas. E isso que teria levado a esse problema todo aí nessa história toda. Então, na verdade, segundo estão dizendo as outras pessoas, o Mark Anderson seria uma pessoa ressentida, porque as regulamentações federais quebraram o banco dele aqui, o Synapse.
né? E daí ele está criticando pra caramba o Banco Central e coisa e tal, mas na verdade isso seria uma coisa justa, né, dentro das regulamentações americanas. Mas beleza, isso é o que eles estão dizendo. O que eu digo que é errado essa história? Mesmo que ele tenha algum motivo pessoal para estar criticando isso daí, o fato é que essas regulamentações são absurdas, mas é esse tipo de absurdo que eu digo que é o grande risco, inclusive em coisas como a censura das redes sociais, né? Lembra o que o STF está querendo fazer aqui no Brasil? Está querendo botar multa na rede social se ela não fizer antes a censura da pessoa. O que isso vai acabar levando? As redes sociais a cortarem um monte de gente preventivamente. Porque não sabe, né, o que pode uma pessoa falar que vai dar multa para ela. É a mesma coisa no caso dos bancos. Os bancos são obrigados a tirar as pessoas, fazer o debunking das pessoas, por conta de que não sabe o que vai dar multa da SEC, vai dar problema com criptomoedas e coisa e tal. Então, isso gera uma incerteza, isso faz com que o mercado tradicional, os bancos tradicionais, acabem fugindo de quem lida com Bitcoin, de quem lida com criptomoedas no final das contas. Isso já aconteceu aqui no Brasil. Já teve gente no Brasil com conta fechada porque estava lidando com criptomoedas e coisa e tal, e daí bloqueiam a conta da pessoa e não sei o que lá. Então, ou seja, mesmo sendo esse problema que está acontecendo aqui, ou seja, mesmo tendo alguma coisa pessoal do Mark Anderson, ainda é um absurdo esse tipo de coisa, porque não deixa de ser um exagero regulatório. É exatamente o que eu falo, que é o exagero regulatório que foi feito, que está para ser feito pelo STF na questão da censura das redes sociais. Como eles vão botar multas pesadíssimas em cima das empresas de rede social, as empresas de rede social vão ter que começar a cortar um monte de gente, o que é um absurdo, não tem sentido nenhum. Existem pessoas que usam criptomoedas para lavar dinheiro? Até existem. Mas a verdade é que não são tantas pessoas assim. Muito mais gente usa o dólar mesmo para lavar dinheiro do que usa criptomoeda. Então é uma besteira isso daí. No final das contas, isso serve para o sistema bancário americano tentar isolar as criptomoedas, né? Então esse é o que está acontecendo segundo o pessoal de lá. Mas aí eu digo para vocês, é balela isso, não é só isso. Porque, por exemplo, a Melania Trump, o Barron e o próprio Mário Naufal, eles também foram debunked, também perderam as contas em bancos, e eles não têm nada a ver com criptomoedas. Pode até ter alguma criptomoeda ou outra, mas não são pessoas... Porque, veja, de novo, tá? Esse debunking acontece com quem trabalha com muita criptomoeda. Tá? Se você comprou um pouquinho de Bitcoin, eu tenho um pouquinho de Bitcoin, assim, pouquinha quantidade de Bitcoin não faz diferença não. Esse pessoal que teria sido debunked, o Kanye West, falou um monte de besteira e também fez muitas transações com criptomoeda, coisa pesada, coisa grande, não é pouco dinheiro não. Então, a Melania Trump, o Barron Trump, que é o filho do Trump, não tem nada disso. E por que eles perderam a conta em banco então? O que houve nessa história, né? Então o que eu falo para vocês, tem duas coisas erradas nesse negócio de debanking. Primeiro que não é só essa questão de medo regulatório dos bancos, não. Tem também um agente político, que ele tem razão quando ele fala no agente político que, ou seja, a pessoa que está mais à direita está perdendo conta em banco numa espécie de ação orquestrada dos bancos. E por que os bancos fariam isso? Eu já expliquei para vocês, né? A elite aristocrática socialista principalmente usa o governo como força. Mas eles não são só o governo, tem uma grande quantidade de pessoas que se beneficia muito do governo. O próprio sistema bancário é uma dessas pessoas, é um desse grupo, né? Então, ou seja, os grandes banqueiros, eles vivem justamente por conta do monopólio garantido pelo Estado. Então eles não querem um Estado menor, eles não querem que diminua o tamanho do Estado. Por isso, eles brigam contra o Trump. E aqui no Brasil poderiam brigar contra o Bolsonaro também. Alguém tem dúvida que todos os grandes banqueiros do Brasil adoram o Lula? É lógico que adoram. O Lula está aí torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, fazendo os juros subir em período de normalidade, sem pandemia, sem nada, e os juros na altura. Por quê? Porque o Lula torra dinheiro como se não houvesse amanhã. Quem é que ganha dinheiro com isso? Os bancos. Os bancos ganham dinheiro com o governo Lula. Não é à toa que eles apoiam o Lula. Não é a elite aristocrática socialista de Brasília adora o Lula. Então, da mesma forma, não seria estranho aqui no Brasil o pessoal começar a fazer esse tipo de brincadeira. De novo, eu não estou preocupado se um banco resolve acabar com a sua conta corrente. Se um banco resolve acabar com a sua conta corrente, não gosta de você, acha você feio demais, tem barba grande demais, torce pro Bolsonaro, sei lá, não é problema, você abre conta em outro, isso é o menor dos problemas. Assim, não deixa de ser inconveniente, tá? Eu concordo que tem algum problema em termos de inconveniência nisso daí, mas rapidamente você abre outra conta e resolve. O problema é quando o Estado, através do ente regulador, gera esse tipo de coisa. Acaba colocando essa pressão nos bancos, e aí os bancos acabam, todos eles, proibindo você de ter conta em banco. Isso é um risco enorme, isso é algo que pode acontecer.
E não só para a questão de criptomoedas, como para a questão de política, né? Você está do lado político errado, do lado que esse pessoal não gosta. Agora, isso tem um outro efeito também, tá? Porque a verdade é que alternativa resta para uma pessoa que é debunked, né? Que não pode mais operar nos bancos tradicionais? Acaba obrigando ela a ir para fintechs ou então ir para criptomoedas, né? E esse negócio todo é o que eu acho que é um grande risco para os bancos tradicionais, é isso. Se eles apertarem muito essa ligação deles com as criptomoedas, está arriscado eles acabarem isolados, né? As criptomoedas, eu já falei para vocês, em algum momento vai acontecer o fenômeno da hiperbitcoinização, né? Cada vez mais pessoas vão para as criptomoedas, porque é a única alternativa. Repara, você foi expulso dos bancos, o que você vai fazer? Vai para a criptomoeda. Né? Pelo menos você consegue ter o seu dinheiro ali, consegue gerenciar as coisas ali. Existem empregos que você consegue trabalhar e receber em criptomoedas, existem maneiras de você fazer esse tipo de coisa. Então, o que sobra para você são as criptomoedas. Né? E lembra, o Bitcoin, a grande vantagem do Bitcoin é exatamente ele ser imune ao governo. Então você não vai ser proibido pelo governo como esse pessoal quer, não vai ser penalizado pelo governo como esse pessoal quer. Você continua operando nas criptomoedas normalmente, né? E tem algumas fintechs que transformam a sua conta Bitcoin em cartão de crédito, você pode comprar as coisas com cartão com base no seu Bitcoin. Então isso é sempre uma alternativa que te resta nessa história, né? Repara, essa ação contra o Bitcoin, de novo, pode acabar gerando o contrário, pode favorecer mais gente indo para o Bitcoin. Repara aquilo que eu falo para vocês, né? Cada vez que o governo tenta se mexer contra o Bitcoin, mais ele acaba jogando gente para o Bitcoin. E em algum momento, essa massa crítica que está do outro lado vai começar a ser maior do que do sistema bancário tradicional. E aí esse pessoal vai estar com problemas, porque aí o Bitcoin vai começar a ser muito mais importante e ninguém vai estar nem aí para banco e para regulamentação de banco e não sei o que lá, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.